Nesse vídeo eu estarei trazendo mais alguns testes sobre o nosso banco de dados. E aí nós vamos trabalhar agora com duas tabelinhas, né? Nós estávamos trabalhando nos vídeos anteriores com apenas uma tabelinha e agora nós vamos trabalhar com duas para a gente ver o que pode ser feito aqui no SQL para poder executar uma consulta. Então vou fazer o seguinte primeiro. As duas tabelas que nós estaremos trabalhando nesse vídeo são as tabelas de conexão e a tabela de postagem também, tá bom? E aí a gente tem que fazer, montar aqui a consulta de uma forma, né, muito parecida com a forma anterior, só que a gente vai fazer alguns ajustes. Vamos começar da seguinte forma. Eu vou usar aqui, ó, select asterisco from, ok? Conexão. Então, dessa forma, eu estou trazendo todos os campos da tabela conexão. Isso aqui é só para a gente poder dar uma revisada rapidinho. E aí, clicando no executar, nós temos todos os campos da nossa tabela de conexão. Ok. Agora, voltando na caixa do query. Se eu colocar aqui postagens, eu estarei trazendo todos os campos da tabela postagens. E aí, clicando em executar, você vai ter todos os campos da tabela postagens e também os registros que foram colocados aqui dentro. Tá certo? Então nós temos aqui 5 registros. Bom, voltando para a nossa caixa do query, ou a caixa de consulta. Vamos fazer o seguinte. Eu quero trazer informações de duas tabelas. Então o que eu posso fazer? Eu quero trazer a tabela conexão, certo? Vírgula, postagens. Então dessa forma eu estarei trazendo os campos da tabela de conexão e também postagens. Vamos executar. Então aí está. Estou trazendo todos os campos da nossa tabela de conexão e postagens. Olha o que aconteceu. Tem bastante registro aqui sendo exibidos. É claro que existe uma repetição. Ok, isso aqui já era esperado. Mas tá aí. Tivemos um resultado. O que nós precisamos fazer agora é dar uma filtrada nisso. Então, vamos começar a filtrar essas informações e tentar trazer algo um pouco mais conciso. Então eu venho aqui de novo na caixa da minha consulta e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as tabelas aqui, só que eu quero trazer da tabela de conexão o convite, o convidado, o status e ativo. Tá? Eu quero trazer estes. Então vamos lá. Eu quero o ID convite, eu quero o ID convidado, eu quero o status e eu quero ativo. Tá certo? Bom, da tabela de postagens eu quero somente a postagem e o ID do usuário. Então vamos lá. Vírgula, postagem. Eita, eu apertei um botão que não devia, mas tudo bem. Vamos prosseguir. Postagem e ID user. Então eu acredito que isso aqui já vai trazer menos campos, ok? Vamos clicar em executar. Clicamos aqui no executar. Nós temos aqui de uma forma um pouco mais resumida os campos das duas tabelas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 campos da tabela de postagens, ou melhor, conexão, está aqui. E eu tenho 1, 2 da tabela de postagens, que está aqui. Só que nós temos muitos registros e registros repetidos. Então, voltando para a caixa do query, nós vamos fazer alguns ajustes. Nós vamos estabelecer algumas regrinhas. Tá? Eu vou pular essa linha, eu venho aqui para baixo, tá? Vou deixar esse ponto e vírgula aqui embaixo mesmo. E aqui eu vou colocar o nosso amigo where, que significa onde. E agora nós vamos tentar filtrar, tá bom? Então eu estarei trazendo todos esses campos onde o campo ID convite é igual a 1. Tá? Então isso aqui já, só dar uma separadinha aqui para a gente poder
né, acompanhar um pouco melhor. Eu acho que isso aqui vai facilitar um pouco a nossa vida. Tá? Então eu vou executar dessa forma aqui. Fábio, eu poderia colocar o ponto e vírgula aqui atrás do número 1? Poderia. Tá bom então. Então eu vou executar a consulta dessa forma. Clicamos em executar. Vieram menos registros. Então já está funcionando a nossa restrição. A consulta ela é feita, né, trazendo esses campos aqui das tabelas conexão e postagens, onde o ID do convite é igual a 1. Então cadê o ID do convite igual a 1? Está aqui. Então ele trouxe tudo isso. Vamos retornar à consulta e vamos continuar aqui colocando regrinhas. Então o ID do convite é igual a 1. E o que mais que a gente vai fazer? Bom, vamos dizer o seguinte: and ativo, nós temos ativo também, ó, né, nós temos várias vezes e temos ativo meio que intercalado aqui, tá vendo? Então eu só quero trazer aqueles onde o ativo é igual a 1. Então id convite igual a 1 e ativo também igual a 1. Eu acho que é isso. Vamos executar e nós temos os nossos registros aqui mais resumidos. Então, beleza. Nós já temos aqui um resultado um pouquinho melhor. Tá? Então, onde o ID convite é igual a 1 e ativo também, nós estamos trazendo. Tá certo? Então, legal. Agora nós vamos fazer o seguinte. Precisamos trazer algo mais, né? Vamos lá para a gente fazer isso aí então. Então nós temos o ID convite igual a 1, o ativo também, só que ainda está faltando alguns detalhes. Nós temos aqui o ID do usuário 2. Eu quero estar trazendo também onde o ID do usuário é igual a 1. Tá? Então vamos lá para a gente poder aplicar essa regrinha também. Então, and ID user é igual a 1. Então agora colocamos mais uma regrinha. O ID do convite tem que ser igual a 1, o ativo tem que ser igual a 1 e o ID do usuário tem que ser igual a 1. Vamos executar. E aí está. Nós temos apenas 2 registros, né? E é nesses 2 convites aqui, ou melhor, nesses 2 registros aqui que nós temos o ID convite 1, o ativo igual a 1 e o ID do usuário igual a 1. Tá bom? Então, você percebeu aqui através dessa consulta que dá para você vir, na verdade, filtrando, né? Você está filtrando os registros da sua tabela, ou das suas tabelas, que aqui no caso são 2. Tá bom? Ok. Fábio, eu tenho uma pergunta. E se eu quisesse trazer uma alternativa, como por exemplo, eu quero trazer o ID número 2. Né? Eu quero executar uma consulta onde existem essas restrições, tá? Essas restrições aqui, ou outras restrições. Como que eu posso fazer isso? Então aqui, ó, depois desse número 1, né, eu vou colocar o OR, tá? Mas para ficar um pouco mais organizado, eu vou colocar ele aqui embaixo, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui, ó, OR, que significa ou, e aí eu vou escrever tudo de novo. Só que não vai ser convite. ID convidado é igual a 2, tá certo? Que mais? Esse E aqui não é assim, Fábio, é assim, ó. And, que mais que a gente vai fazer? O ID do convidado já é igual a 2. Ativo é igual a 2. 2 não, 1. Porque só tem 0 e 1 no ativo, né? And ID user, and o ID user vai ser igual a 2. Então, olha o que nós temos aqui. Selecione os campos que eu listei aqui das tabelas conexão e postagens, onde o ID do convite é igual a 1 e ativo igual a 1 e ID user igual a 1. Ou selecione todos esses campos das tabelas conexão e postagens, onde
o ID do convidado é igual a 2, e ativo igual a 1, e ID user igual a 2. Vamos executar. Deu certo. Ele trouxe não somente o que estava relacionado ao número 1, mas também o que estava relacionado com o número 2. Tá? Então, a nossa consulta foi bem sucedida. É claro que você pode fazer mais e mais testes, né? Eu estou mostrando isso aqui para você ver que é possível você trazer dados de duas tabelas ou mais, mas que depois você também precisa colocar algumas regrinhas aqui para você vir filtrando. Então é interessante você executar a sua consulta assim, né? Sem qualquer restrição, e aí você vem aqui só observando o que você tem, e aí você vai pensando nas regrinhas que você vai estabelecer. Tá? A regrinha que eu estabeleci foi, no começo, id convite igual a 1, ativo igual a 1, id user igual a 1, ou id convidado igual a 2, e ativo igual a 1, e user igual a 2. Tudo bem? Então dá para você fazer isso também. Tá certo? Então eu acho que você já conseguiu executar tudo isso, né? Lembrando, deixa eu só trazer aqui para a gente rapidinho a tabela de conexão, ó, botão direito, abrir em uma nova guia. Tá. Na nossa tabela de conexão nós temos tudo isso aqui. Então vamos imaginar o seguinte, né? Por causa desses resultados. Vamos imaginar, eu tenho aqui o usuário número 1 que mandou um convite para o número 2. Foi aceito o convite. Então, ativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na hora em que eu for fazer a consulta, eu quero ver as minhas postagens, eu, usuário com ID número 1, e eu quero também ver as postagens do usuário com ID número 2, porque eu mandei um convite para ele, ele aceitou. Então, o que ele postar, eu quero ver. Tá certo? Aqui do número 1, eu tenho também, ó lá, ID número 1, convidado é o número 3, só que está pendente, então a pessoa não aceitou ainda. Aí depois, o que eu tenho aqui? Eu tenho o número 2 enviando para o número 1, está pendente. Depois o 3 para o 1 foi aceito. Enfim. Então eu só estou tratando desses dois, tá? O usuário que tem o ID número 1 e o 2. Então, como eu mandei um convite para ele, ele aceitou, então eu consigo ver as minhas postagens e a dele também. Tá certo? Eu poderia fazer também do outro lado, né? Aqui eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz para exibir os meus e também os deles. Os dele, na verdade, né? Então, na hora em que você estiver no seu arquivo chamado de adm.php, na hora que você estiver logado, por exemplo, como número 1, obviamente você vai ser identificado como o Fábio, né? No caso das minhas tabelas aqui. Deixa eu trazer aqui para você poder ver. Aqui, ó. Então, quando você logar como número 1, você é o Fábio. Quando logar com o número 2, você é o Marcos. Tá? Então, assim, se eu logar com o Fábio, eu vou conseguir ver as postagens do Fábio e do Marcos também. E se eu logar com o Marcos, eu vou poder ver as minhas postagens, como o Marcos, né? E também a do Fábio. Isso daqui nós estaremos vendo no nosso próximo vídeo. Tá? Por enquanto, eu só estou finalizando essa parte da nossa consulta, mostrando que você pode trazer dados de duas tabelas ou mais e aplicando algumas restrições. Para quê? Para poder filtrar os registros que estarão vindo dessas duas tabelas. Tá bom? Nesse momento aqui nós conseguimos os registros do número 1 e do número 2. Tá ok? E agora eu te espero no nosso próximo vídeo para a gente poder fazer os testes na tabela chamada de adm.php. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!